Olá, hoje a gente analisa uma notícia bem quente, né? Essa movimentação militar americana ali no Caribe, pertinho da Venezuela. A desculpa oficial é o narcoterrorismo, mas assim, todo mundo tá de olho na Venezuela em Maduro. Exato. As fontes que a gente tem visto, olha, apontam para uma operação com várias camadas. Vamos tentar entender os fatos, né? O que se sabe dessas tropas, o que dizem figuras como Marco Rubio Uhum. e como isso pode estar ligado a outras pressões, tipo em Cuba, Nicarágua e até na dinâmica do Foro de São Paulo. Parece que as coisas estão andando rápido. Nossa ideia aqui é justamente entender o que significa essa pressão toda, que está aumentando, e o que pode acontecer nesse xadrez geopolítico. Vamos lá, então. Vamos. O ponto de partida é essa ordem, né? Envio de forças navais, aéreas. Falam até em porta-aviões americanos para o sul do Caribe, muito perto da costa venezuelana. Não dá para negar. É. A ordem, segundo as informações, veio do Departamento de Defesa. Eles citam ameaças à segurança americana, narcotráfico. A versão oficial foca nos cartéis, claro. Certo. Só que a Venezuela tem um Maduro, né? Que para os Estados Unidos é classificado como narcoterrorista, líder do tal Cartel de Luis Solis, aquela suposta rede de tráfico com gente do alto escalão venezuelano. E a geografia ali ajuda a entender, né? Tem ilhas como Trinidad e Tobago que fizeram um acordo recente para bases americanas e Curaçao, que é território holandês, ou seja, OTAN. Precisamente, fica muito perto. É quase um cerco geográfico se formando ali. Não é só uma frota perdida no mar, né? É uma rede que pode cercar a Venezuela por vários lados. E isso, bom, combina com a política mais dura do governo Trump contra cartéis e regimes que eles veem como hostis. E além da movimentação em si, tem as declarações, que são importantes. O senador Marco Rubio, que é influente, diz que a recompensa pelo Maduro talvez não fosse o bastante. Nossa. E que bases militares na Venezuela usadas para logística de droga seriam, tipo assim, alvos legítimos, bem direto. E teve aquele assessor do Rubio, o Christopher Landon, né, que tinha falado que vinham mais ações contra o regime venezuelano nos próximos dias. E aí, 48 horas depois, vem a ordem para as tropas. O ritmo é intenso. É rápido. E outro ponto interessante que reforça essa ideia de pressão coordenada foi a apreensão recente de bens do Maduro fora, tipo na República Dominicana. Verdade, eu vi isso. Era visto como um possível refúgio para ele, né? Então parece uma estratégia mesmo para ir fechando as rotas de fuga, o cerco apertando. Certo. Então a gente tem a movimentação militar, as falas, as ações financeiras. O que isso pode querer dizer na prática? Curte aí, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber disso. Não sai daí, as notícias continuam agora. As análises comparam com outras situações, né? Tipo a queda do Noriega no Panamá. Sim, menciona o Panamá, ou até um bloqueio naval, algo mais parecido com o que aconteceu em Cuba, lá na crise dos mísseis, sabe? Uhum. Um bloqueio poderia asfixiar a economia venezuelana que vive do petróleo, né? Uma invasão mesmo direta é considerada bem complexa, arriscada. Mas ataques mais cirúrgicos, Ah, sim. contra alvos específicos do narcotráfico, do regime, como o Rubio sugeriu, isso parece uma possibilidade mais real, que está na mesa. E como isso se encaixa, assim, num cenário maior, regional? Várias análises falam de uma ofensiva contra o Foro de São Paulo. Exatamente. O Foro de São Paulo, só para lembrar, a articulação de partidos, movimentos de esquerda aqui na América Latina. Então, essa pressão no Maduro seria um golpe num pilar importante desse grupo. Faz sentido. Se a gente junta as peças, né, vê ações meio que simultâneas, sanções em Cuba, que afetam programas tipo Mais Médicos, lembra? Que trazia médicos cubanos para cá, cortando uma fonte de renda para Havana. Sim, sim. E também denúncias do Departamento de Estado americano contra o Daniel Ortega, lá na Nicarágua. Parece tudo conectado. E algumas fontes falam de um isolamento do Brasil nesse meio tempo? Algumas leituras apontam isso. Que o Brasil, mesmo sendo parte dos BRICS, né, com Rússia, Índia, China, África do Sul, estaria com dificuldade de negociar com os Estados Unidos em algumas frentes, talvez sendo mais usado pela China e ficando um pouco isolado em certas discussões aqui do hemisfério. Diante dessa pressão toda, como é que o Maduro reagiu? O Maduro gravou vídeos, né, num tom bem desafiador. Chamou os americanos de covardes, se colocou como guerreiro da paz,
tentando mostrar força para dentro do país. E na vizinhança, teve reação? Teve. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, defendeu a Venezuela. Diz que qualquer operação militar americana sem autorização seria uma agressão contra a América Latina. Isso mostra bem as divisões, né? Os alinhamentos aqui na região. Então, resumindo, o clima de tensão altíssima, essa presença militar americana ali perto eleva a pressão sobre o Maduro para um nível que a gente não via antes. Os fatos realmente indicam um cerco se formando. Oficialmente, a desculpa é o narcotráfico, mas a leitura geopolítica sugere um jogo bem maior. Focado no Maduro, sim, e com potencial para mudar bastante o equilíbrio de poder aqui na América Latina, talvez enfraquecendo estruturas como o Foro de São Paulo. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? Se essa pressão toda levar mesmo à queda de uma figura central como Maduro, qual seria o efeito dominó nos vizinhos, nas alianças regionais, que já parecem meio instáveis? É algo para acompanhar de perto. Agora eu quero saber de você. O que achou dessas informações? Na sua opinião, como isso pode impactar o Brasil de verdade? Comenta aqui embaixo. Sua visão é importante e pode abrir os olhos de muita gente. E claro, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo independente e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa entender o que está por trás dos discursos bonitinhos. Porque aqui no Asma Brasil, a gente respira política com consciência e fala o que precisa ser dito.